Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a Santa Missa hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Com muita alegria vamos receber a Laila, que vai receber o batismo hoje aqui na nossa igreja. E também nós vamos rezar pela alma do João Moro, Stella Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Olímpio Bireno, Alice Moro, Nelson Salerno, José Roberto Cipriano e por todas as almas. Pela alma do senhor José Petroni, parece que ele fez 1 ano de falecimento essa semana. Pela alma de Valentim Gonçalves do Vale e também pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira e pela alma da dona Irene Enéas do Nascimento. Rezar pela saúde da dona Simone Rita Ribeiro, em memória da alma de Jadir Jorge Ribeiro, Maria da Conceição Ribeiro, a alma da dona Maria das Dores, do seu José Francisco Ramos, a alma do seu José Petroni, né? Seu Zé do Apostolado, faz 1 ano. Tão nervosa que eu precisei sair. A alma da Neuzinha também, Laura Piacente, pela alma do Secler de Araújo Vitorino, a dona Val da Rua Goiandira e a dona Alzira, a mãe da Salete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos ao redor da mesa, do altar e a mesa da palavra, nesse dia tão importante em que fazemos a memória do apóstolo São Pedro e de São Paulo, possamos todos nós também dar nosso testemunho de fé. Comecemos sendo pessoas reconhecedoras do nosso pecado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, muitas vezes por pensamentos e palavras e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Aos anjos e aos santos e a vós, irmãos, poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, nós os bendizemos, nós vos adoramos, glorificamos, nós vos damos graças. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Filho de Deus, Pai, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pecado do mundo, acolher nossa súplica. Traz à direita do Pai. Só vós sois o Santo, o Altíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que nos encheis de alegria nesse dia de São Pedro e São Paulo, concedei à tua igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento, o alicerce da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Deus é bom, liberta a gente dos nossos inimigos, dos nossos perseguidores, como constata Pedro, né? Aliás, a preocupação dos poderosos em perseguir a igreja é uma coisa esquisita, né? Por que falar de Jesus? Por que falar do Evangelho? Por que falar da vida? Por que falar que Deus quer bem a gente? É tão perigoso. Engraçado. Engraçado. É esquisito, né? É muito estranho. Mas é verdade. Essa experiência que Jesus teve, e Paulo, Pedro, os apóstolos todos, né? Passaram, né? Essa perseguição, essa vontade, né? De destruir a fé, né? Destruir, perseguir quem crê em Deus. É uma coisa estranha. Você veja como Pedro é tratado, né? O Lucas relata aqui no Atos 12, né? Como Pedro é tratado. Ele parece que é um bandido, né? Um bandidão. Parece que é isso, né? Mas é Pedro, um pescador, um homem malemar, sabia ler. Um homem de uma simplicidade tão grande, um pobre coitado, né? Vamos dizer assim, né? E é tratado como se fosse um bandido de presídio de segurança máxima, né? Porque você está preso, botar algema na sua mão, algema no seu pé, botar mais 2 soldados dormindo ali algemado com você, mais 2 não sei o quê, mais 2 do lado de fora. Ah, cara, deve ser muito perigoso, né? Então é impressionante, né? Como essas coisas, né? É a marca, né? A sociedade que não aceita mesmo, né? Não aceita Jesus, não gosta da igreja, não aceita, não aceita mesmo. Não aceita que Deus possa falar algo de bom para a gente, né? E Pedro percebe isso, né? E nós também temos que perceber isso.
O anjo do Senhor protege a todos os que o temem e defende a nós de todos os perigos. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ouvir agora o 2 Timóteo, que é o testamento do Paulo, né? É considerado o testamento do apóstolo Paulo. Leitura da segunda carta de São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou próximo para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo Salvador vos dê sua força, ela penetre na sua vida como esse óleo no teu peito. Amém. Dá um pouquinho aqui também, vai. Pode tampar. Ai, meu Deus, não posso comentar essas coisas. Ele está desligado. Você falou. Não, está desligado. Agora está desligado. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para o lado de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou algum dos profetas lá do passado que já morreram. Jesus então perguntou: e vocês? E vocês, hein? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias. Tu és o Cristo, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu para Pedro: feliz é você, abençoado. É você, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi ninguém, nenhum ser humano, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Mas sim foi o meu Pai que está no céu. Mas eu digo para você, tu és Pedro,
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vou te dar as chaves do reino do céu. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto. Olha o São Pedro bonitinho na janela ali. O evangelho desse domingo é de Mateus 16, 13 a 19, que nos leva a refletir sobre as origens da Igreja Católica. Essencial é a gente não perder o foco. Ficar com essa conversa, não perder o foco. Essencial não perder o foco do Evangelho. Qual é o foco do Evangelho? É Jesus Cristo. Não perder de vista Jesus Cristo. O Evangelho ensina historicamente que a igreja desejada por Jesus foi constituída sobre o fundamento, sobre o testemunho dos apóstolos, todos eles, né? A igreja, portanto, é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Nós sabemos muito bem, né? Aquele povoado todo que seguia Jesus, que vivia no deserto, que era pobre de verdade mesmo, não é vocês não são pobres não. Comparado com aquele povo lá, vocês não são nada. Ih, vocês são aquele povão, né? Que era jogado no deserto para morrer, que era excluído da sociedade, para morrer, criança, velho. Porque no tempo de Jesus, na antiguidade, criança que dava trabalho, o pai e a mãe colocavam no deserto para morrer. Velho, mesma coisa. Quem não produz é largado para morrer. Isso é na antiguidade, costume antigo isso. Todos os povos, os judeus também tinham esse costume. É esse povo lá, que não morria, né? A verdade é essa, né? Jogava lá no deserto, vai morrer. Vocês lembram, só para fazer o link com vocês vão lembrar. Quando Abraão engravida a empregada, né? E ela ganha o filho, Ismael, né? Ele depois descobre que não era o jeito correto que Deus queria. E ele faz o que com ela? Ela e o nenê. Lembra? Não lembra? Ih, eles são mais a bola murcha mesmo. Você não lembra disso? Pega o nenê e a mãe, que era empregada, mulher pobre, e manda para o deserto. Sem comida, sem água, sem nada. O problema é que não morre, né? Essas crianças, os velhos, doentes, então eles não morria. Por quê? Porque quando chegava no deserto, eles formavam grupos e eles partilhavam as coisas. Então, ajudavam um ao outro e não morria. Como a mãe do Ismael também não morreu. E o Ismael também não morreu. Azar do Abraão, né? Esse homem vai ficar tão brabo. Esse Ismael vai crescer, vai virar um cabra tão brabo que Deus me livre e guarde. Ele vai querer matar o Abraão toda hora, porque... E o Ismael vai formar um povo chamado Ismaelita. Os ismaelitas vão formar um povo, que são os muçulmanos. O muçulmano odeia o judeu, tem ódio mesmo. Porque, de certa forma, com razão também, né? Porque na cabeça do muçulmano, como é que pode um homem, um ser humano, fazer isso com o antepassado dele?
Como é que pode um ser humano pegar uma mãe que acabou de ter filho, um nenê, e jogar no deserto sem água, sem nada, sem água para morrer? Então, esse ódio que o Ismael continuou vivo, formou povo. O Ismael formou um. O Ismael dá origem aos árabes, né? Vocês sabem disso. E o Ismael, ele cresceu com ódio, 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 ódio. E ensinou todos da sua estirpe ter ódio, 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 ódio. Esse ódio que a gente vê no Oriente Médio, árabe, judeu, muçulmano, a origem é essa, né? É inconcebível. Né? Mas o problema é que os judeus não reconhecem, né? E é engraçado, né? Porque o Abraão, ele é pai dos judeus, do povo judeu, é pai do povo árabe também, porque o Ismael é filho dele. E é pai nosso também, é pai dos cristãos também. Que a gente reconhece Abraão como pai da fé. Então, você veja como é que são as coisas, né? Tomar cuidado. Eu estou falando isso porque esse povo todo do deserto sempre pedia para os apóstolos: nós queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver. Esse pedido é um pedido do passado, mas é um pedido recorrente até nos dias de hoje. E chega até nós como um apelo. Queremos ver Jesus. Os evangelhos, os livros dos evangelhos, o Novo Testamento, a Sagrada Escritura, né, na verdade, toda, dá testemunho sobre Jesus. Santo São Jerônimo dizia: não existe ignorância na Sagrada Escritura. Não existe. Não existe ignorância na Sagrada Escritura. Ele falou essa frase, esse grande ensinamento dele está num livrinho dele, lá do século IV, né? Que ele, chamado Comentário sobre o livro do profeta Isaías, né? De Isaías. Nos ajuda, então, a entender, a contemplar essa experiência primeira, a experiência viva de Cristo. A primeira experiência do verbo da vida. Porque a palavra de Deus em Jesus Cristo não é um livro mais. É o próprio Jesus. É a pessoa de Jesus. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Né? E Jesus, no capítulo 15 de João, quando ele fala do desejo de igreja que ele quer, ele no final vai lá e fala assim: vocês também terão que dar testemunho de mim. Todos vocês terão que dar testemunho de mim. De fato, essa experiência viva dos apóstolos, ver Jesus de perto, olhar para a cara dele, ver a cara dele, tocar, né, apalpar Jesus Cristo, isso é uma experiência vivíssima, né? E João define muito bem isso, né? Na primeira carta de São João, no capítulo 1, os primeiros versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos nos nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos puderam apalpar do verbo da vida, pois a vida se manifestou. Vimos e damos testemunho e anunciamos esta vida eterna. São João, belíssimo, né? Uma síntese mesmo. Né? Primeira carta de João, capítulo 1, os 4 primeiros versículos ali. João transmite, então, essa verdade histórica, né? É verdade mesmo. Jesus chamou os 12, estabeleceu uma comunhão de vida, um verdadeiro dom espiritual, uma graça com eles. Jesus inicia o seu ministério após o batismo, ele inicia o seu ministério, mas os apóstolos também iniciam o deles. Né? Jesus envia a missão, eles vão começar e aprender. Vão aprender. Né?
Então, essa comunhão, essa experiência viva com Jesus Cristo, ela está presente no testemunho dos apóstolos. Ela está presente na igreja, de alguma forma, de algum jeito. Santo Irineu de Lyon, grande teólogo, mártir também, morreu martirizado no século IV, né, da era cristã. Ele dizia essas coisas lindas. Ele falava assim, por experiência mesmo. Ele falava, a igreja é a morada do Espírito Santo. Onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja. Ali está a igreja. E a igreja cheia de graça. Então os apóstolos, eles vivem uma comunhão primeira, concreta, com Jesus Cristo. Uma comunhão verdadeira, que vai depois, você vai entender depois a Quinta-feira Santa, né? Porque Jesus vai transferir aquela experiência para aquela outra experiência, vai transferir a si mesmo para o pão e para o vinho. Por isso que vai ser comunhão, Eucaristia. A koinonia, chamada em grego, né? Comunhão, koinonia. Comunhão com o Evangelho. Comunhão com o testemunho dos apóstolos. Comunhão com o Evangelho é a verdadeira comunhão. Não é só... É isso não. Isso aqui só tem sentido se você viver em comunhão com Deus. Se você não viver em comunhão com Deus, isso aqui não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Agora, quem vive em comunhão com Deus, a Eucaristia tem sentido. Não há comunhão sem Eucaristia. Não confunda sentir-se bem com comunhão. Sentir-se bem não é isso. A comunhão só existe quando existe Eucaristia. Sem Eucaristia não existe comunhão. Ah, eu fui naquela igreja, fui naquele lugar, mas fui tão bem, nossa, mas eles cantam tão lindo, não sei o quê, tudo bom. Mas hoje você está assim, daqui 15 dias, daqui um mês, você vai estar tudo de novo. Porque religião não é autoajuda, religião não é terapia, religião não é consulta com o psiquiatra. Religião é maior, é mais. Então a comunhão, ela é verdadeira quando existe a Eucaristia. Como é que você vai conviver com gente que não crê na Eucaristia? Gente que não celebra a Eucaristia? Não dá. Claro que a gente tem misericórdia, tem, né? Um dia você encontre comunhão de verdade na Eucaristia. Mas sem Eucaristia realmente não dá. Porque a Eucaristia é a luz, é o farol que faz a igreja brilhar, os apóstolos brilharem. Mas Mateus, ele ressalta a fala de Jesus após a declaração de Pedro sobre quem é Jesus, a identidade de Jesus. É verdade tudo que Pedro falou, é correto. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas é uma declaração manipulável. Por quê? Na sexta-feira da Paixão, os soldados, os judeus, o povo safado que estava lá também, sexta-feira da Paixão, o povo via Jesus na cruz, aquele sofrimento. A mãe ali, o povo passava na frente e falava assim, ué, você não é o Cristo? Você não é o Cristo? O Filho de Deus vivo? Salvou tanta gente, desce daí você da cruz, vamos ver. É a mesma palavra do Pedro. Só que agora, deformada.
A palavra do Pedro é no sentido bom. A palavra do povo é no sentido mal. Da crueldade. Porque quando você pega a Bíblia e você torce a Bíblia, você se torna uma pessoa má. O mal entra dentro do seu coração. Tomar cuidado. A declaração de Pedro mostra que Pedro parece que tem uma caminhada espiritual mais profunda que os outros, né? Porque logo de cara ele chega e declara a identidade de Jesus. Pedro, eu acho que ele ficou meio encafifado, eu acho. Acho que é por isso que ele teve uma profundidade maior. Por que Jesus chamou ele? Um cara que é semi-analfabeto, pescador. Miserável, né? Rico não era. Tanta gente melhor, né? No tempo dele existia. Por que Jesus chamou os bonzão? Acho que isso é uma coisa que sempre ficou na cabeça do Pedro, né? Por que me chamou? Por que Deus chamou você para ter fé? Por que Deus te deu a fé? Já parou para pensar? Já parou para refletir sobre isso? Qual a razão? É por isso que Pedro, nas cartas, vai falar muito sobre isso, né? Sobre a razão. A gente tem que dar razão à fé, ele fala, né? Sentir a fé não basta, você tem que se entender. Tem que ter razão. A fé, ela tem a razão. Agora, a resposta de Jesus é espetacular, né? Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus diz o quê para ele? Tu és Pedro. Olha, tu és. Jesus viu alguma santidade no Pedro. Eu não sei qual que era, mas Jesus viu alguma santidade naquele pescador. Porque deu a ele fez uma declaração a ele do interior do Pedro, assim como Pedro fez de Jesus. Jesus fala do coração do Pedro. Tu és Pedro. E sobre essa pedra aqui não é pedra de tijolo, não, essas coisas. Pedra significa firmeza na fé. É um cara que você pode contar de verdade, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É eclésia, em grego, não é congregação, não. Não é assembleia, não, e também não é salão, não. É igreja, no sentido de eclésia. É essa comunhão. A igreja é a comunhão. Não é tijolo, é a comunhão. Então, essa declaração de Jesus, ele é o foco do texto. Não é Pedro, não é nada. Ele é o foco do texto. Jesus é o foco do texto. Né? Jesus é o foco do texto, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ninguém pode derrotá-la. Nem o inferno pode. Para você, eu vou te dar a chave do reino. Depois que ele segura aquela chavezinha na mão. E você tem uma missão grande. Na resposta de Jesus, há uma espécie de essa troca de identidade. Jesus é o Filho de Deus vivo. Pedro é o filho de Jesus. Ele é tratado como filho. É muito bonito isso. O Paulo também, ele passa pela mesma coisa, né? O Paulo apóstolo, a mesma coisa. O Atos dos Apóstolos relata, né? A entrada do Paulo na igreja, né? O ressuscitado chama Paulo durante uma viagem para Damasco, no domingo de Páscoa. Porque Jesus aparece em Jerusalém para os 12, aparece para o Paulo, aparece para mais 500 pessoas. Paulo diz isso.
No domingo de Páscoa. Só no domingo de Páscoa. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, existe esse relato aberto e franco, né? Para a comunidade. Paulo diz: eu sou apóstolo por vocação. Eu sou apóstolo porque Deus quis que eu fosse. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus, diz Paulo. Então, o ressuscitado, ele abre os olhos de Paulo. Vocês lembram como é que foi? Não lembra, né? Lá vai o Paulo para Damasco, no cavalinho dele, ali disse que era cavalo, não sei. Vou em Damasco fazer o quê? Vou matar os cristãos, matar esses seguidores de Jesus Cristo, vou matar eles. Tem até a autorização do delegado de Jerusalém aqui para fazer isso. Ele leva. Ele vai. Jesus, no domingo de Páscoa, intervém no caminho, cruza o caminho dele, né, de Paulo. Faz uma intervenção direta. Paulo, por que você me persegue? Paulo escuta aquela coisa, cai, né? Ele cai, né? Segundo o relato, ele cai do animal lá. Ou escuta essa voz. E a pergunta dele agora qual que é? Atos 9, né? Atos dos Apóstolos 9. Quem é o Senhor? A resposta de Jesus é incrível. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo e destruindo. Eu sou a igreja. Olha, então, assim como lá na experiência do Pedro, quem é quem? Quem é Jesus? Quem é o Pedro? O Paulo também passa pela mesma coisa, de um outro jeito. Quem é Jesus? Quem sou eu? É muito bonito. A primeira experiência de Paulo, com a sua mudança completa de vida, né? É uma transformação que ele vai passar por uma transformação. Não começa ali. A transformação começa na conversão. Mas a conversão não é uma coisa pronta, né? Ele vai ter que vivenciar aquilo tudo, aprender, reaprender, reaprender. É o que vai acontecer com ele. E ele vai passar agora. Vá para Damasco, disse Jesus, e procure lá a igreja. Tem um cara lá chamado Ananias, fala com ele. Ao mesmo tempo, Jesus fala com Ananias. Olha, vai chegar um cara aí, ele é importante. Ele vai ter uma missão também na igreja. Agora, minha gente, Paulo, quando toma juízo, consciência do que ele estava fazendo, de como ele era, como ele tem que ser, acho que acabou com ele, né? Acabou com ele. E ele chega em Damasco, olha que bonito, ele chega em Damasco, e esse encontro que ele tem com a comunidade, com a igreja, é lindo demais. É de uma grandeza, de uma emoção demais da conta, grande demais. Ele chega aflito, cego, né? Ele ficou cego, né? Cego, aflito, com todas aquelas coisas, dúvidas. Ele chega na comunidade. Ananias o recebe. A palavra do Ananias, hein? Que eu acho que essa palavra do Ananias é que converteu Paulo de verdade, eu acho. Saulo, meu irmão, isso
esse encontro com a igreja, claro, o encontro com Jesus ressuscitado tem um peso, né? Mas esse encontro concreto, né, com a igreja é que de fato provocou de vez a conversão do Paulo. O Ananias fala isso para ele: Saulo, meu irmão, o ressuscitado me mandou vir aqui para te encontrar. Ele me mandou te encontrar. Olha que bonito. O mesmo, esse ressuscitado é aquele que te encontrou no caminho que você estava fazendo. Ele me pediu para que eu te encontrasse e que eu desse para você o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, não custa nada chegar na sua casa, dar uma lidinha. É um dos textos mais belos que tem. Ali no Mateus 16, né? É o meio do Evangelho. Pedro. Por isso que hoje se celebra esses dois. A experiência de fé de um é a mesma experiência de fé do outro. Circunstâncias diferentes. Mas a experiência de fé é a mesma. Dar testemunho, os dois vão dar testemunho de Jesus Cristo. Vão dar a vida por Jesus Cristo. Não só os dois, os 12 vão fazer isso. Os 12. Fora as mulheres também, né? Todo mundo. Porque as mulheres também são apóstolas, né? Não está na lista lá do Evangelho, mas são apóstolas. O Barnabé, o Silas, o Silvano, aquela mulherada toda que ajudava o Paulo, né? É tudo apóstolo, né? Todos vão ter coragem de dar testemunho. Isso é que eu pergunto para você, né? Sempre. Você vai ser batizada, essa menina? Para que ela vai batizar ela? Se não for para nada, não dá. Você recebe a comunhão no altar aqui todo domingo. Para que você recebe isso? Né? Não é para nada. Se for para nada, fica na sua casa, vai jogar bola, vai no cinema, vai no parque, vai passear, vai fazer outra coisa. Procura aí uns picaretas, tanta gente fala coisa que você gosta de ouvir. Vai lá. Porque existe uma razão. Existe a razão de Deus ter escolhido você para ter fé. Existe uma razão para você, Deus querer que você entre em comunhão profunda com Ele. Existe uma razão. E você tem que pensar sobre isso. Porque a fé, a nossa fé, não vem de conto de fada. A nossa fé não vem de fábula. Chapeuzinho Vermelho, Pedro Lobo, Cinderela, Branca de Neve. A nossa fé não vem disso. A nossa fé vem de experiência de verdade da vida. Creio em um só Senhor. Nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito
Esse é o Pedro. E esse aqui é o Paulo. A espada é o Paulo. Ó, o Evangelho. Então, dona Fátima, faz favor aqui, fazer. Olha, fazer com ele aqui, ó. Aí nós vamos fazer conversa com o batismo e depois a comissão da fé, que tá fazendo, nós mais queremos fazer isso, não dá, né? Ele vai fazer uma criança com os pais dele, né? Não é verdade? Deus vai. Melhorou? Graças a Deus. Tá bem. Precisou ir em Portugal pegar gripe para usar máscara, né? É pneumonia, que é. Precisou disso, né? Ainda bem que Deus sabe o que faz também, tá vendo? Ó, um padre aqui da Diocese pegou Covid semana passada, você acredita? Por isso que ele não pode bobear. Entendeu? Máscara hoje em dia você tem que andar no bolso. Vai em mercado, metrô, esses ambientes muito fechados, tem que usar. Porque não se esqueça que 50 milhões de pessoas não tomaram vacina, viu? Sabia disso? Teve gente que tomou uma, depois tomou mais. O Silvio Santos, que é um cara rico pra caramba, né? Era um cara rico. Morreu de quê? De gripe. H1N1. Essa vacina da gripe. Não tomou porque acreditou num sujeito que falava que era bobagem, entendeu? Morreu à toa. O homem podia viver 200 anos lá, com o dinheiro que tinha, né? Morreu de gripe. Então, gente, a coisa é séria, essas coisas. Eu não estou falando coisa minha, nada, estou falando coisa da Organização Mundial de Saúde, sabe? Tem que tomar cuidado, né? O padre usava mais, o povo falava assim, tira essa máscara, ele não entende o que você fala. O burro tirou. Tá internado. Entendeu? Então é assim, você não está entendendo nada que eu estou falando por causa da máscara? Vai no YouTube depois, procura lá, Paróquia São Francisco de Assis, no YouTube. Esse treco aqui que eu uso, como é que chama isso? Esse trequinho aqui, lá no YouTube, a minha voz fica clarinha. Aí você escuta de novo, pelo menos a pregação, né? Vamos lá, dona Fátima, tenha coragem. Eu já vou dizer para vocês que essa primeira parte aqui é fácil, viu? Isso aqui é fácil. Ninguém vai querer andar com capeta, é lógico, eu acho que não, né? Então é fácil. Agora, a parte mais difícil é essa, é o crer, né? A renovação desafiar todos os dias. Elas vão ser. Vocês querem consciência de que o filho que está em nós, que gera tantas formas de violência, vocês querem abandonar o que impede de ver os irmãos? Deitados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, vocês querem deixar de lado tudo que desvia do caminho de Jesus Cristo? Vocês prometem, diante de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, para estar mais presentes e participar da nossa glória e nunca mais abandonar a Igreja Católica, Apostólica Romana? Vocês creem na profissão da fé. Vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que podemos ter e vivamos em paz? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, fez nosso irmão, deu sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na comunidade da Igreja, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne e a vida eterna?
tinha nascido antes. Sabia disso? Quando seu pai e sua mãe casou, sua mãe não sabia. Mas não, você não está entendendo o que eu estou falando. Quando seu pai e sua mãe casou, você já estava lá, minha filha. Sabia disso? Não sabia. Pois é verdade. Então, que Deus enriquece a gente, a vida da gente, o coração da gente, a família da gente. O amor de Deus é imenso, é incomparável mesmo. Que Ele abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar aquele Eu Navegarei no Oceano do Espírito. Fica aqui no meio, senão você não sai. Fica do lado aqui, isso. Muito bem. Vamos batizar a senhora, dona Laila. Daqui a 2 anos você tem que fazer a primeira comunhão. Quem batiza muito tarde na vida, demora para casar. Já vou avisar. Não, aí você lá pai manda em coração de alguém, né? Não manda, minha filha. Não, entendeu? Quando chega o amor. Muito bem. Inclina a cabeça assim que é melhor, que molha menos você. Eu te batizo, Laila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Dá uma enxugadinha aí. Tem um outro pano maior aqui para ela. Aqui, ó. Você tem sorte, porque a gente podia fazer dentro de uma piscina, né? Aí você ia ver que bom que é. É que a gente não faz dentro da piscina, porque você imagina a bagunça que faz. Na minha outra paróquia eu fazia assim, na minha outra paróquia eu fazia, né? Mas era um inferno. Batizava as pessoas, as crianças, depois juntava tudo quanto é criançada da igreja, queria ficar lá dentro da piscina. Você acha? Quem controla aquele povo? Laila, pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. Olha que bonito, hein? Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus, nosso Pai. Amém. Agora, espera um pouquinho. Ela tem que olhar só. Segura você. Olha, só olha. Tá vendo? Essa luz é aquela luzinha daquela velhinha. A minha é aquele tamanho lá, tá vendo? Depois, no final da mesa, eu quero ver se você tem fôlego mesmo. Para apagar aquela outra. Porque essa aqui é fácil de apagar, né? Eu quero apagar aquela, né? Tá vendo aquela velona lá? Ela é a minha. Olhe para essa chama e vamos dizer todo mundo junto. Laila, receba a luz de Cristo. Laila, receba
Olha aqui, ó. Tem que rezar. Isso aqui é um objeto de piedade só. Mas ajuda a gente a rezar, sabia, né? Você sabia disso? A gente, para rezar, precisa de uma coisa, né? Certamente sua madrinha vai ensinar você, a sua mãe também. Espero que vocês saibam, né? Sabe? Tá bom? E não é esse negócio de rezar que esse povo faz, não, hein? Entendeu? Ah, liga a televisão lá, tá lá o apresentador, né? E a pessoa tá deitada na cama, assim. Ou tomando cerveja no sofá, entendeu? Não é assim que faz. Desliga a televisão e vai você lá. E o povo é assim. Ah, o que você está fazendo? Eu estou rezando terço, rezando terço. Logo com o cochilo na cama, celular lá. Aqui é seu, ó. Tá bom? Só gente muito importante usa, hein? A Madonna usava. Todo mundo que é bonito, importante, usava esse negócio, o terço. Tá vendo? É lindo de morrer. Tá bom? Pode apagar essa vela aí. É bom, pode fazer agora. Pode apagar isso. A veste, essa cabana aqui, ué. Isso aqui é um símbolo bíblico, isso aqui. Todos nós, você tome juízo, todos nós temos que caminhar na vida debaixo da proteção e da misericórdia de Deus. Sempre. A gente não sabe a vida, o rumo da vida. Mas sempre a gente precisa pedir a proteção de Deus. Sempre pedir que Deus tenha misericórdia da gente. Entendeu? Sempre. Tá bom? Como Deus escolheu você para ter fé, aí eu aqui na igreja eu faço isso. Esse é um costume que não é da igreja ortodoxa do Oriente, né? Do Oriente Médio. Eles fazem isso. Como Deus escolheu você para ter fé, você foi escolhida. Escolhida. Por isso que a coroa simboliza a escolha, né? Claro que a rainha Elizabeth, que morreu, os reis da terra, já acham que a coroa é para mandar nos outros, né? Mas não é. Na Bíblia, a coroa simboliza isso, é uma escolha. Por isso que Nossa Senhora tem coroa, está lá no pátio, tem coroa. Né? Jesus também, ó, a coroa que nós botamos na cabeça dele ali, vai ver depois para você ver. Não é essa a coroa, né? A coroa dele é de espinho, né? Que significa que nós rejeitamos você. Só que, graças a Deus, Deus tirou aquela coisa horrorosa e botou dele uma coroa bonita, né? Você entendeu? Agora, para tirar. Vamos lá, então. Como é que eu vou fazer sem ficar com o braço em sua cara? Olha lá, olha para aquele moço, aqueles moços lá, olha que bonito lá, olha. Eu não sei se está saindo aí, tá? Tá dando para ver? Pois eu quero ver essa foto, hein? Essa é a foto bonita. Tá bom? Vamos botar na vasilha também, vamos lá. No padrinho também. Pode tirar? Aqui ele também. Seu pai e sua mãe também? Hein? Claro, né? Aqui sua mãe também. O seu pai também. Então, vem aqui você também. Você é batizada, né? Olha lá. Aqui. Ih, mas eles não estão nem aí com você, ele tá tirando foto de você. Vai tirar foto dela também, né, ô? Já tirou. A famosa lá é ela lá. Vocês foram batizados também? Eu não acredito, gente. Ele não foi batizado? Não sei. Ela ali. Você não foi batizado? Meu Deus. Fazer catequese, né? Tá batizado, né? Nem ele, então. Ele já. Você foi? Gente do céu. Rapaz, não tem vergonha na cara, não? Você acha graça? Credo? Você tira a foto aqui dele aqui. Olha lá. Ele acha graça. Você é sério, rapaz? Tapadão aí.
Seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de graça, pelo vinho da videira, pelo valor de hoje apresentamos que vai ser para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Pela sua contribuição, seja o Senhor, por vós, seja o nosso sacrifício, tem muito ofensivo que te agrade, Senhor nosso Deus. Tem mais aqui? Tem mais? Você sabe onde está o microfone? Onde está o microfone? Sumiu? Aonde? Hum. Deus clemente e cheio de compaixão, atenda ao povo que te suplica nesse dia dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que por sua intercessão conceda sempre o que nós humildemente pedimos. Faça também, Senhor, que a oração de Pedro e de Paulo, dos apóstolos, de todos os apóstolos e apóstolas, acompanhe sempre a oferta que trazemos no altar e para a igreja, e nos una intimamente a vós, ao celebrarmos esse sacrifício divino. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação te agradecer sempre em toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa de São Pedro e de São Paulo. Pedro foi o primeiro a confessar a fé em Cristo. E Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro estabeleceu a igreja que nascia entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar uma única e mesma família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa da glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Vossa glória, hosana nas alturas, bendito. Santo, e todas as criaturas cantam o teu louvor, porque dás a vida e santificai todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo realmente firme, fiel, que de um extremo ao outro do planeta Terra te oferece uma oferta pura.
humildemente nós suplicamos, Senhor, santifique pelo Espírito Santo esses dons que te apresentamos, para que se transforme no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esse mistério instituído por Ele na Quinta-feira Santa. Naquela noite em que Ele ia ser entregue, Jesus tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de teu Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão ao céu, e esperando a sua vinda gloriosa, nós te oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade para a oferta da Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Jesus, seu Filho, e cheios do Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia de todos os teus eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo e todos os outros mártires gloriosos e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre a tua ajuda. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirme a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua caminhada, da sua peregrinação na terra. Com teu servo, o Papa Léo Quartos-Décimos, com o nosso Bispo Dom Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro, que lutam com o povo pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim professamos a verdadeira fé cristã, católica e apostólica. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os teus filhos dispersos. Lembrai-vos de todas as almas, de todos os nossos irmãos defuntos, a quem oferecemos no início essa Santa Missa em sufrágio, e a todas as pessoas que morreram com fé na tua amizade, ó Pai. Acolhei todos com bondade no teu reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente a tua glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, conceda ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Por favor, Mateus não veio.
Você chegou, desculpa perguntar, você apareceu da onde? Você não estava na missa no começo, você veio, caiu no céu?
No domingo que vem ia dar hoje, mas não vai dar. Mas a Laila que foi batizada, viu? Você que falou, Laila, mas presta atenção. Jesus ressuscitado que deu a você a fé que você se escolheu para você fazer parte da Igreja Católica. Transfigure o seu coração durante a sua vida, para que o seu coração seja semelhante ao dele. Tá bom? Tenha muita saúde, muita paz. Tenha mais momentos bons na vida do que momentos de tristeza. E que Deus ajude você e a sua família. A igreja confia muito na família, né? A igreja não faz vestibular para você ser padrinho, nem madrinha. Não precisa fazer cursinho para fazer vestibular, né? A nossa igreja confia na capacidade de um pai, na capacidade de uma mãe, de um padrinho e de uma madrinha. Porque daqui a 2 anos ela tem que fazer a primeira comunhão. Daqui até lá, minha filha, você vai ter que aprender muita coisa na sua família, não é aqui na igreja. Então que Deus ajude você. E é uma honra também celebrar o seu batismo, viu? Quem sabe eu faço a primeira comunhão sua, eu espero que não, porque eu pretendo esse ano me despedir da vida, né? Quem sabe, né? Tudo é possível também, né? Escutou? E vocês caem do céu, porque vocês não estavam aqui no começo da missa. Eu não estou doido da cabeça. Eu estou doido da cabeça, gente. Eles estavam aqui no começo. Não estavam no começo da missa. Onde estavam? Estava pendurado em algum lugar? Eu não vi. Eu não vi. Acho que eles estão pendurados em algum canto por aqui, porque não é possível. Eu não olhei, não vi. Aliás, gente, eu vou falar algo para vocês. Esse pessoal que é evangélico, que costuma vir na missa aqui, e fica na pregação e depois vai embora, acaba a pregação e vai embora. Faz favor, cria vergonha na cara, né? Vá para sua igreja lá, com seu pastor, sei lá o quê. Fica aí enchendo o saco da gente. Parece que vem aqui só para copiar a gente, né? Vai aprender lá com seu pastor, você escolheu o segredo, vai lá. Eu tenho uma bronca essa gente. É verdade. Você não escolheu lá? Vai lá, não tem que ficar xeretando. Ah, cuidar da sua vida, tem uma bronca disso, se vocês soubessem. Próxima vez eu vou catar a pessoa, eu vou dar uns tapas nela. Escuta o que eu estou falando. Porque eu saco, eu percebo, eu olho, ó, percebo. Eu sei. O que eu não gosto é de incoerência na vida. Eu não gosto disso. Você é evangélico, você é o que você é. Aliás, hoje em dia tem uma mania, né? Os católicos também têm uma mania horrorosa, né? Ah, não deu tempo de ir na missa, vai no culto evangélico. E acho que é a mesma coisa. Esse é o problema. O problema não é ir lá. O problema é achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Assim como também tem evangélico. Ah, não deu tempo de ir lá no culto, lá na minha igreja, não sei das coisas. Aí vem na missa aqui. Não é a mesma coisa. Então, não seja incoerente, pelo amor de Deus, vai. Quer ser evangélico? Vai lá ser evangélico. Ih, Deus te ajude. Agora, não fique misturando as coisas como se tudo fosse igual. Não é igual, não. Aqui tem Eucaristia, viu? Lá não tem. Então, já começa por aí, hein? Comunhão com Deus, segundo Jesus, é com a Eucaristia.
Quando não tem Eucaristia, não tem comunhão. Você pode se achar lindo, pode cantarolar, falar enrolar do jeito que você quiser, mas não, isso não é sinal de comunhão, não. Muito bem, é você que chegou atrasado, então. Fala a verdade, não minta. Como não? Que 8h32, o que 8h32 eu estava aqui na frente, aqui com eles, aqui conversando, tava querendo enrolar a gente. Hã? O que foi? Querendo enrolar a gente. Vocês dois são assim, gostam de enrolar a gente. Quer enrolar a gente. Parece que a gente tá bobo. Você, tá certo que eu tô velho, mas também, né? Bom, o Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, que pela profissão de fé de São Pedro vos confirmou no caminho da salvação. Nos ensina sempre, como exemplo dele também, a ganhar a Cristo. E a palavra alma. E a intercessão desses dois santos, a forma como todos os outros também, nos conduzam a caminho cheio de bênção, a qual eles merecem felizmente chegar. Pelo suplício da cruz, e outro pelo fio da história. Abençoe-vos, Deus.